Olá galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Imposto de Renda Retido na Fonte, IRRF, com ênfase na folha de pagamento. Então nós vamos verificar que sobre a remuneração paga ao trabalhador, ou seja, salário, férias, 13º, comissões, dentre outros itens que compõem a remuneração, nós vamos ter a retenção do INSS, da contribuição previdenciária, a parte do funcionário. Inclusive, nós já temos um vídeo aqui no canal falando sobre o assunto. E temos também a retenção do imposto de renda retido na fonte. São os dois tributos que nós temos, o desconto direto na folha de pagamento, a partir do momento que nós finalizamos o cálculo da folha. Nós vamos verificar ainda que a base de cálculo de retenção do imposto de renda, ela vai ser o total da remuneração, ou seja, dos rendimentos tributáveis que o funcionário auferiu no período, menos as deduções. Então, nós consideramos como rendimentos tributáveis salário, consideramos também horas extras, DSR, comissões adicionais e assim por diante. E as deduções, a legislação ela vai estabelecer alguns itens que podem ser deduzidos diretamente da base de cálculo do imposto de renda retido na fonte. Primeiro, nós temos aqui as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia de acordo com a lei e em cumprimento de decisão judicial. Então, caso o funcionário tenha ali desconto diretamente na folha de pensão alimentícia, o valor descontado será deduzido da base de cálculo do imposto de renda. Temos também a dedução de R$ 189,59 mensal a partir de abril de 2015 para cada dependente do funcionário. E logo em seguida nós vamos verificar quem são esses dependentes, quais são as pessoas que podem ser classificadas como dependentes de um colaborador. Temos também a contribuição previdenciária, seja ela para a União, Estados, Distrito Federal ou municípios, ou mesmo a contribuição para a previdência privada. Então, a contribuição previdenciária, o INSS, também pode ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda. Então, a base de cálculo do imposto de renda vai ser o valor total da remuneração tributável do funcionário, menos o valor de pensão alimentícia que, porventura, ele tenha o seu desconto diretamente na folha de pagamento, menos o valor a deduzir para cada dependente que ele tem cadastrado na folha de pagamento, menos a contribuição previdenciária individual, a parte do empregado. São dependentes de cada colaborador. Aí nós temos alguns itens aqui que são estabelecidos como dependentes. Nós vamos verificar que anualmente nós podemos ter atualização na legislação do imposto de renda. No entanto, nos últimos anos nós não temos nenhuma atualização. Então nós permanecemos com uma legislação um pouco atrasada em relação ao assunto. Primeiro item a ser considerado como dependente é o cônjuge. Então, em especial, nós temos aqui o esposo, a esposa, que pode ser classificado como dependente para fins de imposto de renda. O companheiro ou companheira que convive vida em comum por mais de 5 anos ou por período menor, se da união resultou um filho. Então, se por acaso a pessoa tem companheiro, companheira, que comprove diretamente uma vida junto, em comum há mais de 5 anos, ou diretamente se tem um filho com a pessoa, também pode ser enquadrado como dependente para fins de imposto de renda. Filho ou filha, enteado ou enteada, até 21 anos de idade ou até os 24 anos de idade, se estiver cursando ensino superior ou escola técnica de segundo grau, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Então, também é classificado como dependente para fins de imposto de renda. Menor pobre, de até 21 anos de idade, que o contribuinte crie ou eduque e do qual detenha a guarda judicial. Então, nesse caso, eu tenho que ter a guarda judicial para conseguir comprovar essa relação e conseguir diretamente deduzir a pessoa como dependente de imposto de renda. Quem mais que pode ser dependente? O irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais até os 21 anos de idade, ou até os 24 anos de idade também naquela condição, se estiver cursando o ensino superior ou escola técnica de segundo grau, desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos tributáveis ou não,
superiores ao limite de isenção mensal. Então, atualmente, nós utilizamos a tabela ainda de 2015, onde a isenção do imposto de renda mensal ela era estabelecida em R$ 1.913,98. O absolutamente incapaz do qual o contribuinte seja tutor ou curador. Lembrando que, neste caso, tem que ter um documento que comprova diretamente. Tá? É preciso ter uma decisão judicial comprovando que você é responsável por aquela pessoa. Então, a legislação estabelece alguns itens a serem considerados na hora de realizar o cadastro de um dependente para fins de imposto de renda. Em se considerando a parte de folha de pagamento, no momento de cadastro desse dependente, você vai ter que solicitar o documento que comprova essa relação. Se é filho, eu preciso solicitar diretamente a certidão de nascimento, cartão de vacinação, entre outros documentos que comprovam a relação e comprovam diretamente a questão de idade, se está cursando ensino superior ou escola técnica e assim por diante. Mesmo os dependentes, nós vamos ter que verificar que um dependente ele não pode ser deduzido ou não pode ser utilizado para a dedução da base de cálculo de duas pessoas simultaneamente. Então, no caso dos cônjuges, eles vão ter que definir quem vai utilizar aquele filho ou aquela pessoa como sendo seu dependente de imposto de renda. Eu não posso ser o pai utilizando o filho como dependente para fins de imposto de renda na sua declaração ou na sua folha de pagamento e a mãe também utilizando este mesmo filho. Então, eu preciso definir em qual das folhas de pagamento ele vai estar vinculado como dependente para fins de imposto de renda. E isso vai ser consolidado com a declaração do imposto de renda anual. Então, com a declaração, você vai consolidar esses dados e vai enviar essas informações para o fisco. Lembrando que, se por acaso você informar diretamente o mesmo dependente em duas declarações, você vai cair em malha fina e vai ter que fazer a devida retificação. A nossa tabela vigente para fins de cálculo do imposto de renda, nós temos a tabela progressiva válida a partir de abril do ano calendário de 2015, que não sofreu nenhuma atualização desde então. Então, essa tabela ainda é válida agora para 2021. Até então, até o mês de janeiro de 2021, ainda não saiu a publicação de nenhuma atualização ou novidade acerca do imposto de renda. Então, provavelmente devemos manter a mesma tabela. Essa tabela ela está dividida em 5 níveis. Então, a primeira faixa, nós temos a remuneração de até R$ 1.913,98, que está diretamente isento do imposto de renda. Vamos observar que quando estabelece aqui o valor, esse valor seria da base de cálculo. A base de cálculo é mensurada pela diferença entre o valor total da remuneração tributável do funcionário menos o valor da contribuição previdenciária, ou seja, o valor que é descontado do INSS, menos o valor que representa cada dependente que esse funcionário tem. Aí nós vamos lembrar que um dependente ele deduz R$ 189,59 mensalmente, menos o valor que, porventura, ele efetue o pagamento a título de pensão. Então, neste caso, esse valor que é estabelecido aqui é o valor da base de cálculo. E a base de cálculo você encontra por essa diferença, tá? Nesse caso, você vai observar que mesmo um funcionário tendo uma remuneração, às vezes, total de R$ 12.000, quando você deduz todos esses itens, ele pode se tornar isento de imposto de renda. Na segunda faixa, que vai a base de cálculo de R$ 1.913,99 até R$ 2.826,65, nós temos uma alíquota de 7,5%. Tendo a possibilidade de dedução do valor do imposto de renda, o total de R$ 142,80. E aí nós vamos ter a terceira faixa, que é a faixa dos 15%, a quarta faixa, que é a faixa dos 22,5%, e por fim, a última faixa, que é quando a base de cálculo é maior que R$ 4.664,68, a alíquota do imposto de renda é de 27,5%. E nós, ao contrário da contribuição previdenciária do INSS, que nós temos um teto máximo de recolhimento, o imposto de renda não existe teto máximo. Então, quanto maior for a remuneração, maior vai ser o valor a ser descontado de imposto de renda. Como é que nós vamos aplicar isso na prática? Como é que nós vamos realizar o cálculo do imposto de renda?
considerando essa tabela do imposto de renda. Então, nós temos aqui um exemplo: determinado empregado com remuneração de R$ 3.600 mensal. Então, aqui nós temos a remuneração, que pode ser composta por salário, comissões, DSR, horas extras e assim por diante. Pago em 31 de janeiro de 2021. Possui 3 dependentes. Então, aqui nós temos a remuneração especificada, a quantidade de dependentes. Aí nós temos que observar que os dependentes deduzem a base de cálculo do imposto de renda. E questiona-se qual será o valor do imposto de renda retido na fonte. O primeiro passo, nós precisamos calcular o valor do INSS, ou seja, o valor que vai ser descontado de INSS. Vamos lembrar, nós temos um vídeo aqui no canal que explica o cálculo do INSS para 2021. Nós vamos lembrar que o INSS você também calcula por faixas. Então, de acordo com a remuneração total de R$ 3.600, nós vamos ter um desconto total de INSS de R$ 355,29. Se quer compreender como que nós chegamos nesse valor, assista o vídeo sobre contribuição previdenciária que está disponível aqui no canal, tá? Então, sabendo que vai ser descontado R$ 355,29, nós já podemos dar sequência realizando o cálculo do imposto de renda retido na fonte. Então, com base nas informações que nós recebemos, ou seja, da remuneração, do valor que vai ser descontado do INSS, da quantidade de dependentes, nós podemos realizar o cálculo do IRRF. Então, a primeira informação que nós temos é a remuneração. A remuneração nós observamos que é no valor total de R$ 3.600. O valor, para encontrar a base de cálculo, nós vamos lembrar que é remuneração menos o valor que vai ser descontado do INSS, ou seja, menos o valor que esse funcionário está contribuindo com a Previdência, menos o valor a ser deduzido dos dependentes, menos o valor que ele teria aqui de pagamento acerca de pensão, auxílio relacionado à pensão alimentícia. Como nós não temos informação de pensão alimentícia, deduzimos aqui o valor da retenção do INSS, R$ 355,29, conforme o cálculo anterior, menos dependentes. Nós temos a informação de que este funcionário ele apresenta um total de 3 dependentes. Então, para 3 dependentes, nós vamos ter a dedução de 3 vezes R$ 189,59, que é o valor que cada dependente deduz mensalmente. Logo, os dependentes estarão gerando uma redução aqui, uma dedução de R$ 568,77. A base de cálculo vai ser a diferença, o valor da remuneração menos o valor das deduções. Portanto, a base de cálculo do imposto de renda será o valor de R$ 2.675,94. Com base neste valor, nós vamos verificar na tabela qual será a faixa de tributação desse funcionário. Vamos observar que com essa remuneração, ele vai estar na segunda faixa de tributação com a alíquota de 7,5%. Então, quem possui base de cálculo entre R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 vai ser tributado com uma alíquota de imposto de renda de 7,5%, podendo deduzir desses 7,5% o valor de R$ 142,80 no mês, né? Então, neste caso, nós vamos ter o cálculo dos 7,5%, né? Então, informamos aqui a alíquota. Base de cálculo vezes a alíquota é igual a R$ 200,70. Então, esse seria o valor do imposto de renda sem as deduções. Deduzindo o valor que a tabela estabelece de R$ 142,80, nós vamos encontrar, enfim, o valor que será retido do funcionário, que será o montante de R$ 57,90. Então, nessa folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2021, este funcionário vai sofrer uma retenção de imposto de renda nesse montante. O nosso objetivo, então, seria a apresentação do cálculo do imposto de renda sobre a folha de pagamento. Dúvidas,
questionamentos ou sugestões, você pode deixar aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal para ter acesso a outros materiais, lembrando que logo nós iniciaremos já o curso para fins de imposto de renda, declaração de imposto de renda 2021. Então, inscreva-se no canal para receber as informações. Um abraço a todos e até o próximo encontro.